work of art. Won't you write your story in my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo para vocês falando sobre batalha espiritual. Sei que muitos gostam desse tema de batalha espiritual, né? Na verdade, é um tema que traz curiosidade porque traz coisas sobrenaturais que não é normal no nosso mundo natural, né? Porém, no mundo espiritual acontecem batalhas, gente, também. E são batalhas fortes, né, que precisam de revestimento espiritual, de oração das armaduras de Deus. E existem batalhas espirituais que refletem no mundo material. Inclusive essa que eu vou contar agora, dessa experiência que eu passei. Ela foi uma batalha espiritual que ela refletiu no mundo material, tá certo? Então eu trouxe aqui um verso bíblico pra gente estar nos baseando. Fica no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, e o verso 8, que diz o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então esse é um verso muito conhecido, né, e que nós já sabemos que o inimigo ele anda ao nosso redor. Ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. E os anjos malignos, né, que são os demônios, eles andam ao nosso derredor procurando a quem tragar, né? A primeira presa que ele encontrar, ele vai querer tragar. Tá certo? E se a pessoa ela não busca o revestimento de Deus, ela não busca estar em uma vida de santidade, se ela não busca uma vida de santidade, de estar na presença de Deus, o inimigo ele pode tragar, né? Porém, as pessoas que andam em santidade, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, ele também arma ciladas, porque nós sabemos que o desejo do inimigo é matar, roubar e destruir. Então, pessoal, o que aconteceu? O meu esposo, uma certa vez, falou assim pra mim: amor, lá na casa da sua mãe, tem um quadro que toda vez que eu chego perto desse quadro, eu sinto algo muito ruim. Eu acho que esse quadro é consagrado e ele traz algo ruim pra casa da sua mãe. Pessoal, só que assim, a minha mãe, ela é um pouco apegada em algumas coisas. Tipo lembrancinhas, essas coisinhas que ela ganha de presente, ela gosta muito. E esse quadro, ela gostava muito desse quadro, ela tinha um afeto a esse quadro. Era um quadro bem grande mesmo. E tinha uma pintura de um cavalo. E assim, no rosto do cavalo tinha uma moça bem jovem, que ela encostava o rosto no cavalo e tinha tipo uma lágrima descendo, como se ela estivesse bem triste, bem desanimada. Como se essa jovem estivesse muito triste, muito desanimada, como se ela estivesse muito depressiva, na verdade. Aí eu falei assim pro meu esposo, eu falei: olha, eu não vou falar nada pra minha mãe não, porque ela não vai acreditar. Ela não acreditava muito nesse mover, né? Hoje em dia ela já acredita porque ela já vivenciou muita coisa. Claro que minha mãe era evangélica, mas ela não tinha esse conhecimento desse mundo espiritual, então às vezes eu ficava meio receosa de falar algumas coisas pra ela. E o que aconteceu? Aí eu falei: amor, eu não vou falar pra ela isso não. Ele disse: bom, você que sabe se você vai falar ou não, mas toda vez que eu chego na sala de jantar da sua casa, eu sinto algo muito estranho quando eu olho para aquele quadro. E pessoal, aí eu não falei pra minha mãe, eu deixei pra lá e passou mais ou menos, eu acho que um ano, né? Passou mais ou menos um ano, também Deus nunca tinha me falado nada com relação a esse quadro. Eu também não levei essa história pra frente, né? Deixei, não comentei com ela e nem nada. E o que aconteceu? Então passou mais ou menos um ano, que foi o período que a gente resolveu já vir pra São Paulo. E o meu esposo veio na frente. Eu estava esperando primeiramente sair a licença médica da minha filha, que ela vinha fazer tratamento em São Paulo. Eu ia pegar a licença médica e depois tirar a licença sem vencimento do trabalho, que é aquela licença não remunerada para mim poder viajar. Então eu não podia vir com ele porque eu estava esperando a liberação das duas licenças. Primeiro a licença médica e depois que eu fizesse a licença médica, eu ia dar entrada na licença sem vencimento. Inclusive agora eu estou na licença sem vencimento, que é aquela licença em que a gente fica com o emprego lá guardado por 2 anos e depois dos 2 anos a gente retorna ao trabalho novamente, mas ela é uma licença não remunerada. Então meu esposo veio primeiramente na frente aqui para São Paulo e eu fiquei. Aí como eu não queria ficar só na minha casa, então eu resolvi ir para casa da minha mãe com as crianças, porque eu trabalhava o dia inteiro, então ficava mais fácil para mim as crianças ficar na casa da mamãe. O que aconteceu? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, Deus falou comigo assim:
Deus me tocou para me fazer uma campanha dentro da casa da minha mãe, uma campanha de oração. Principalmente pela vida da minha irmã, que no momento estava precisando muito de oração. Ela estava assim meio depressiva e estava precisando de oração. Eu falei com ela, eu falei, olha, pessoal, Deus está me tocando para me fazer uma campanha de oração aqui dentro de casa. Eu gostaria de saber se vocês permitem eu fazer essa campanha. Eu gostaria de saber se vocês querem participar também. E minha mãe falou, não, pode fazer, só que é o seguinte, eu não vou participar. Aí a minha irmã falou, não, pode fazer também, só que eu também não vou participar, eu quero muito a campanha. Você faz, a gente vai dar concordância, mas a gente não vai participar. Então eu respeitei o que elas estavam me falando e resolvi fazer a campanha da forma que Deus estava me direcionando, que Deus estava me cobrando para me fazer uma campanha dentro da casa da minha mãe, antes de viajar. Então eu fiz uma campanha, eu não lembro direito, mas eu acho que foi uma campanha de uma semana. Eu não tô lembrada direito, mas eu acredito que tenha sido uma campanha de uma semana. E eu fazia a campanha da meia-noite a 1h da manhã, todos os dias. Eu comecei a campanha e no dia que eu comecei a campanha, eu já comecei a sentir algo diferente na atmosfera, uma atmosfera espiritual diferente, como se o ambiente estivesse bem pesado. E eu comecei a clamar, a orar, né? E era eu sozinha, porque elas decidiram que não iam participar, até porque elas não tinham assim, um conhecimento dessas batalhas espirituais, porque elas são sim evangélicas, mas elas não têm um conhecimento dessa parte espiritual a fundo, de batalha espiritual e tudo mais. Então eu respeitei tudo aquilo que elas estavam falando e tudo mais. Pessoal, qualquer barulho das crianças vocês ignorem, porque as crianças estão brincando aqui, minhas filhas estão brincando, então eu não vou incomodar elas, eu vou deixar elas brincando e vou continuar falando. E vou continuar aqui gravando o vídeo pra vocês, tá certo? Eu comecei a fazer a campanha, né, na casa da minha mãe. E o primeiro dia já foi bastante pesado de campanha. Eu comecei a sentir a presença maligna forte. Eu comecei a sentir uma opressão bem forte. Mas eu continuei orando. Teve um certo momento que eu tava em oração, Deus me fez olhar pra sala, né, onde tava lá o quadro. E eu me direcionei bem de frente do quadro. Pessoal, quando eu olhei pra aquele quadro, eu comecei a sentir uma presença maligna fortíssima, fortíssima. E Deus falando, olha, repreende o mal, vai lá e repreende. E aí eu me direcionei da cozinha pra sala e levantei minha mão e fui repreendendo o maligno. Pessoal, incrível, quando eu cheguei perto do quadro, o quadro me jogou pra trás, literalmente. Não foi espiritualmente, em visão, não, foi literalmente. Quando eu cheguei perto do quadro, que eu coloquei a mão no quadro, o quadro me jogou pra trás, como se tivesse um campo magnético que não me deixasse chegar perto do quadro. E aí eu entendi o que meu esposo tinha me falado há 1 ano atrás, mais ou menos. E aí eu senti a presença maligna no quadro, a presença de um demônio da depressão, muito forte. Aquela jovem que estava lá no quadro pintada, que ela estava com choro no rosto, ela estava chorando, agarrada assim no cavalo, né, que era uma pintura. Aí eu comecei a entender que realmente tinha algo muito pesado naquele quadro. Isso, gente, no primeiro dia de campanha. E aí eu orando a Deus, e Deus falando, repreende o mal. Aí eu chegava perto do quadro, colocava a mão. Quando eu colocava a mão assim no quadro para repreender, o quadro literalmente me jogava para trás, eu era arremessada para trás. E eu falei, eu vou chamar minha mãe para ela ver isso aqui, o que tá acontecendo, para ela ver literalmente. Vou chamar minha irmã também. Deus me permitiu chamar elas. Então eu fui lá onde elas estavam, falei, olha mãe, vem ver o que tá acontecendo aqui na sala. Que era na sala de jantar, né? Elas estavam na outra sala. Aí eu chamei minha mãe, chamei ela, aí vieram as duas. Aí eu falei, mãe, eu vou repreender aqui o mal que está nesse quadro. E eu gostaria que a senhora ficasse intercedendo. Aí ela e minha irmã ficaram assim de um lado intercedendo. Elas não tinham costume nem vivenciado. E isso era porque para elas era bem pesado, elas nunca tinham visto isso. Então eu falei, olha mãe, quando eu repreendo, o que acontece? Eu levantei minha mão e coloquei assim, próximo do quadro, repreendendo, né, o espírito maligno, espírito da depressão, espírito depressivo tremendo, gente. Existem espíritos malignos que trazem depressão, que traz doenças, enfermidades. E eu sentia essa opressão no quadro. E quando eu repreendia aquele quadro, ele me jogava para trás, me lançava para trás na frente da minha mãe. E eu tentava ir e eu era empurrada para trás, como se tivesse um campo magnético mesmo. E minha mãe começou a ficar
preocupada, e minha irmã também, e a batalha espiritual, e eu clamando e eu orando. Eu clamei o nome de Jesus e repreendi na autoridade do nome de Jesus todo mal, toda potestade maligna, todo espírito ao contrário, todo espírito demoníaco, todo espírito de depressão, espírito da morte que tivesse ali presente, eu repreendi na autoridade do nome de Jesus. Quando eu repreendi, gente, o que aconteceu? Deus quebrou aquele campo magnético que estava me lançando para trás, literalmente. Eu consegui pegar no quadro, eu peguei no quadro, e aí aquela força demoníaca tinha sido quebrada. E aí eu virei para minha mãe, eu falei: mãe, eu vou lhe falar algo, mas você vai fazer o que você achar melhor, mas eu vou lhe dar um conselho. Aí eu contei para ela, eu falei: olha, o meu esposo me falou, mãe, há mais ou menos 1 ano atrás, que tinha algo errado nesse quadro, porque ele tem um discernimento espiritual muito forte, bem mais forte que o meu. Porém, eu não quis falar para a senhora porque eu sabia que a senhora gostava do quadro. Mas agora não tem jeito, eu comecei a campanha aqui, Deus tá falando que é para tirar esse quadro, e é pra senhora queimar esse quadro, e Deus falava, né, que era para ela tirar e queimar o quadro. E aí eu falei para ela: mãe, se eu fosse a senhora, eu tiraria esse quadro daqui, e eu queimaria esse quadro, e eu faria isso ainda hoje, eu nem esperaria para amanhã, né. O inimigo era sagaz, ele pode sair de lá. Uma vez um pastor me falou isso, uma vez o pastor Ivan, ele me falou assim: olha, quando Deus falar que é para tirar algo, você tem que tirar logo, você não pode esperar. Porque se você esperar, o inimigo ele pode ir para outro lugar. E é verdade, gente, porque na época que eu não conhecia, que ele me falava isso, eu também não conhecia de batalha espiritual. Depois que eu comecei a buscar, eu não queria jogar algo fora. E depois eu entendi, né? E aí eu joguei depois o objeto que estava lá com problema. Depois o objeto que ele me falou, eu joguei na mesma noite fora. Mas depois eu conto pra vocês essa outra experiência. E o que aconteceu? Aí eu falei pra minha mãe: joga fora logo. Aí minha mãe pegou o quadro, né? Ela não hesitou. Ela pegou o quadro, levou pra fora, lá pro meio da rua. Não tinha ninguém. Então eu já tava encerrando o horário da campanha, já era 1h da manhã. E aí ela pegou o quadro, ela pegou o álcool. Aí ela levou o quadro no meio da rua, num lugar que tinha, assim, meio isolado, e ela queimou o quadro, gente. Foi incrível. Deus quebrou, né, aquela barreira que o inimigo estava trazendo através da campanha, né, e Deus queria que eu fizesse isso antes de vir para São Paulo. É verdade, gente, é verídico o que aconteceu. A minha mãe, ela vivenciou, ela viu, a minha irmã também viu, não foi só eu. Foi muito forte essa experiência, mas para honra e glória de Deus, ela queimou o quadro, ela jogou fora. Eu não sei se aquele quadro tinha sido consagrado quando ele foi feito, eu acredito que sim, porque a pintura do quadro era uma pintura muito depressiva, era uma pintura que trazia muita tristeza. Você sentia a tristeza profunda da personagem que tinha no quadro. E o cavalo também muito triste. Era a pintura de uma jovem, né? Ela era uma palhacinha, pintada de meio de palhaça, assim, o rosto dela pintado, e ela muito triste, chorando, assim, perto do rosto do cavalo. Uma pintura extremamente depressiva, muito triste. E, pessoal, quando Deus fala, a gente deve fazer aquilo que Deus fala, porque às vezes a gente não obedece o que Deus está falando, e as consequências, elas são bem piores do que a gente imagina, né? Deus já tinha falado pro meu esposo sobre o quadro. Eu não tive coragem de chegar na minha mãe e falar na época, porque eu sabia que minha mãe era apegada com o quadro. E também nós tivemos uma outra experiência com um cachorro grande que ela tinha também, de gesso, que eu falei pra ela e ela não acreditou. Então eu fiquei meio receosa de falar sobre o quadro. Mas como Deus me tomou ali no mistério muito forte, eu saí no mistério muito forte, uma presença de Deus tremenda, uma autoridade de Deus tremenda que não vinha de mim, que Deus me levava até o quadro, Deus mesmo me levava até o quadro. Então foi muito forte a experiência. É como se Deus pegasse no meu braço e me puxasse para onde o quadro, me levasse para me repreender o quadro. Eu estava na cozinha e eu era levada até o quadro. Foi incrível, gente, essa experiência foi incrível. A mensagem que eu quero passar para vocês hoje é que a Bíblia nos fala que nós devemos vigiar, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, né? Procurando a quem devorar. E é isso aí, o inimigo, ele anda. Às vezes ele usa coisas que estão ao nosso redor para trazer opressão para nossa vida, para trazer depressão, trazer enfermidades, trazer medo, né?
Muitas pessoas não acreditam que existe esse mundo espiritual dessa forma, que o inimigo ele não pode usar objetos, que o inimigo não pode usar animais, que o inimigo não tem essa autoridade, gente. E eu digo pra vocês que tem, porque as minhas experiências foram vivas. Eu falo literalmente pra vocês que o inimigo ele usa coisas também pra nos oprimir, pra nos tirar do foco central, que é Deus, e objetos podem sim ser consagrados ao inimigo. Então existem muitos objetos que podem sim ser consagrados ao demônio, ao inimigo, e esses objetos eles vão trazer forças contrárias à nossa vida. Porque muitas pessoas às vezes colocam nos comentários assim: ah, o inimigo não pode usar objeto não, o inimigo não pode usar um animal não, o inimigo não pode usar uma boneca não. Gente, o inimigo ele pode usar qualquer coisa. Nós vemos que desde o princípio, né, quando Deus criou ali o Jardim do Éden, a primeira coisa que o inimigo usou ali foi uma serpente, era um animal. Ao longo da história, ele veio usando vários artifícios para tirar as pessoas da presença de Deus. Nós percebemos ali no Novo Testamento que tinha aquele homem demoniado, e quando Jesus foi lá e expulsou os demônios eles se apossaram na manada de porcos, e os porcos se lançaram todos no mar. Então nós não precisamos ficar provando que o inimigo sim pode usar animais. Teve uma pessoa que colocou nos comentários que o inimigo não podia usar animais nem nada. Claro que sim que ele pode, senão ele não teria usado a serpente. O inimigo não pode usar objetos? Claro que pode sim. Qualquer instrumento que ele quiser trazer para nos tirar da presença de Deus, ele pode sim estar usando para nos tirar da presença de Deus. Pessoal, vocês podem perguntar assim: mas Célia, e aí, finalizou a campanha? Sim, pessoal, eu finalizei a campanha, foi uma benção. Todos os dias de campanha foram dias abençoados. No primeiro dia, Deus já agiu imediatamente. Então, Deus ele fez a obra, né? No primeiro dia foi tirado o quadro, os outros dias foram todos sossegados, não teve mais nenhum problema, não tive mais nenhuma batalha espiritual. Então, Deus deu vitória desde o começo até o final da campanha. Eu agradeci muito a Deus, depois falei pro meu esposo o que tinha acontecido. Aí ele falou: olha, eu te falei. Eu disse: realmente, amor, você estava certo. Depois que eu concluí a campanha, eu pude viajar para São Paulo bem tranquila, porque fiz aquilo que Deus determinou antes da minha viagem. E Deus, ele tem, graças a Deus, Deus tem honrado tudo aquilo que a gente buscou, tudo aquilo que a gente pediu. E Deus, ele tem feito a obra, né? É claro que tudo é no tempo de Deus, né? Tem coisas que a gente quer imediatamente, que a gente ora e a gente já quer ver a resposta no mesmo momento, gente. Mas não é assim. As respostas das nossas orações, elas só vêm no tempo de Deus. E Deus tem tempo para todas as coisas. Então é descansar no Senhor. Orou, pediu a Deus, fez campanha, intercedeu, repreendeu. Descansa no Senhor e espera. Que todos vocês fiquem com a paz do Rei Jesus, que vocês sejam abençoados. Eu vou fazer uma oração. Tem muitas pessoas que pedem: Célia, depois dos seus vídeos, faz uma oração aí pra gente. Então eu vou fazer uma oração aqui, clamando o nome de Jesus. E essa experiência é para edificar a fé de muitos, né? Essa experiência é para edificar a fé de todos. É para edificação do nome do Senhor Jesus, porque o meu nome não tem nenhuma autoridade, nenhum poder. Quem tem poder e autoridade é o nome de Jesus. Por isso, clamar o nome de Jesus, buscar pelas armaduras espirituais para que a gente possa vencer o maligno. Só vencemos o mal através da oração clamada no nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus de poder, de glória, de vitória, Senhor amado. Estou nesse momento, Senhor Jesus, intercedendo pela vida de cada um, Senhor Jesus, das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Da vida dos meus inscritos, Pai, eu quero clamar aqui pela vida deles. Que o Senhor possa derramar a sua bênção, a sua autoridade. O Senhor repreenda, Senhor Jesus, todo mal, qualquer opressão que eles venham sentir dentro de casa, com qualquer tipo de objeto consagrado. Que o Senhor possa dar discernimento para eles, Senhor Jesus, para elas encontrar tudo aquilo que está, Senhor Jesus, tirando eles da presença de Deus, tirando a paz, tirando, Senhor Jesus, aquele ambiente com a tua presença. Que todo mal seja repreendido. Eu repreendo todo mal, Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Todo mal, todo espírito ao contrário, todo espírito da morte, espírito da depressão contra a vida, Senhor Jesus, dessas pessoas que têm entrado aqui no meu canal. Eu venho repreender, Senhor Jesus, toda enfermidade, toda opressão, principalmente, Senhor Jesus, a depressão. Que o inimigo tem se aproveitado dessa enfermidade e lançado
contra a vida das pessoas, espíritos suicidas, Pai querido. Então eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, abençoa cada um, livra de todo mal, no nome de Jesus, Pai. Amém. Então que todos sejam abençoados. Pessoal, se vocês se identificaram com o vídeo, vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe os comentários sobre as experiências de vocês espirituais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Maker of the stars, let me be